Olá, multiplicadores de negócios. Esse programa está especial, em primeiro lugar porque eu tô com uma amiga de anos, que eu conheço ela há anos, acompanho à distância e esse programa permite nos aproximarmos novamente. E segundo, que é sobre um tema que eu tenho muita curiosidade de saber como lidar, e que é o autismo, né? E ela é especialista nesse assunto, trata de crianças com aspecto autista, né? Que se fala, né? Transtorno do espectro do autismo. Ah, isso aí, olha a apresentadora aqui. E a Caiane, eu quero que você se apresente para os multiplicadores, né? Para que eles possam estar te conhecendo. Caiane Biastos, acho bonito o sobrenome. Muito obrigada, Miri, pelo convite. Vou tentar dar o meu melhor e trazer para vocês de uma forma simples, né, esse entendimento e de uma forma que é a minha perspectiva sobre o tema. Bem, sou psicóloga, sou analista do comportamento. Nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado às pessoas autistas, né? As pessoas que são portadoras do transtorno do espectro do autismo. Tá. Então, Caiane, já vamos direto para a primeira pergunta. O que é o autismo? Como é que a gente identifica? Certo, Miriane. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem alterações a níveis cerebrais, né? Então, é um conjunto de alterações. E esse conjunto, eles se manifestam no comportamento social, nos comportamentos e de uma forma de comunicação, né? Agora, vamos entender melhor isso. Nas habilidades sociais, são crianças que fogem do contato visual, né? Elas não têm essa aproximação, elas não têm esse interesse em manter esse contato com os pares. Então, evita o contato visual. Em relação à comunicação, elas tem crianças que são não falantes, né, não verbais, então tem muitas que fazem uso de comunicação aumentativa alternativa como uma forma de expressar o que gostaria de comunicar. Como assim alternativa? Uma comunicação, explica para nós o que é, peraí. Certo. A comunicação aumentativa alternativa é uma forma da criança, da pessoa conseguir se comunicar. Então, tem um tablet, dentro deste tablet tem um aplicativo, né, onde as crianças, elas conseguem ir se comunicando, né, e nesse tablet, nesse aplicativo, vai ter a voz, vai ter as figuras, vai ter a representação daquilo que ela não consegue comunicar, o que é bem difícil, bem desafiador. Nós que somos falantes, né, a gente aprende de uma forma muito natural a movimentar os órgãos da nossa face, a articular, a mexer a língua. É um processo complexo falar, né? Mas para as crianças autistas não é tão fácil e tão simples assim. Elas precisam aprender e acomete de muitas virem a falar tardiamente. Ah, isso é comum então numa criança com autismo, ela demorar para falar. Isso nos leva inclusive, Miriane, a olhar para esse atraso da fala como uma forma de identificar ali uns primeiros sinais de que, alguma coisa não está indo bem com o desenvolvimento dessa criança. Nós vamos brindar agora a informação, o conhecimento, né, aqui no Café com Multiplicação. E aí a gente sempre teve dúvida sobre as causas do autismo, né? Isso tá ligado ao fato das mulheres estarem engravidando mais tarde. Isso é verdade, isso é um mito? Já ouvi esse tipo de comentário. Quais que são as causas do autismo? Tá. Bem, atualmente os estudos, eles apontam para a genética, né? Tá. Então, um dos pais, em seu DNA, ele pode sim ter aí o transtorno do espectro do autismo. Eles falam, os cientistas, né, eles falam muito também de mutação genética. Então, lá na minha história genética, nos meus ancestrais,
tem ali alguma questão genética e com o passar do tempo pode vir a identificar essa alteração, essa mutação na genética da criança e ela ter aí, desenvolver o transtorno do espectro do autismo. E também se fala muito em causa ambiental. Causa ambiental. Causa ambiental. Do ponto de vista biológico, né? Então, quando as mães, elas tomam ácido valproico, por exemplo, que é um anticonvulsivo, existem estudos que por conta desta causa ambiental, a criança pode vir a nascer com transtorno do espectro do autismo. Dependendo dos remédios que a mãe toma ou o pai? Não dos remédios. Não? Os estudos comprovam que o ácido valproico... Ácido valproico. Isso. Tá. Não é qualquer remédio, é esse em específico. Este em específico, exato. E aí temos alguns mitos, né? Quais que são os mitos mais comuns aí? Bem, um mito muito comum é de que criança muito exposta na frente da televisão pode causar autismo, né? Isso é um mito. A criança, ela nasce com essa condição, ela não adquire, né? O que acontece talvez seja uma distorção das pessoas em compreender melhor esta informação. O que acontece é que a criança autista, ela tem interesses restritos, né? Ela pode focar muito a sua atenção em algo e a TV, o celular, ele tem muitos estímulos. Então tem uma questão sensorial ali que vai fazer com que essa criança permaneça focada no que ela está vendo, nos estímulos, né? Mas não quer dizer que ela vai pegar o autismo. Não funciona assim. Essa criança, essa pessoa, ela nasce com essa questão genética. Essa criança recebeu muito castigo, não teve limites. Não tem. Não. Tá. Mas pode ter outras situações aí que isso, né, possa trazer. E aí a questão como identificar, né, o autismo. Bem, a gente pode identificar com os nossos critérios, né, que estão lá no DSM, que é a Bíblia da pessoa que trabalha na área da saúde, né? Então lá no DSM vai estar alguns critérios do qual a pessoa precisa ter para que então ela seja considerada, né? O médico irá laudar como uma pessoa autista. Então vai ter, por exemplo, essa dificuldade em fazer o contato visual, ela é uma pessoa que prefere ficar sozinha, quando criança prefere brincar sozinha, ou tem uma forma de brincar diferente das outras crianças, né, que é enfileirando os seus brinquedos, ou elas giram muito os seus brinquedos, o que tiver na mão, tem preferência inclusive no corpo por girar, se movimentar muito. Muitas crianças têm estereotipias, né, com os olhos, então buscar muito o canto do olho, a ponta dos dedos, ou fazer alguns movimentos que eles têm essa necessidade, né, uma necessidade regulatória inclusive deles, as estereotipias. Você vai ver na criança um pouco maiorzinha que ela já tá ali na fase de interação com o outro, né, com os coleguinhas, com os pares. Não existe esse desejo de brincar com o outro, né? Com a comunicação. Mas pode ter, no caso, às vezes ela não tem desejo de brincar com os outros, mas ela tem 1, 2 amiguinhos que ela é muito apegada a esses amiguinhos, assim. Vou te dizer que isso é muito do ambiente, né? Se aquela criança desenvolveu com o tempo uma afeição, ela tem contato direto, elas se entendem, elas podem sim desenvolver essa amizade, mas ainda assim poderá ser um brincar diferente, né? Ela mais centrada no seu mundo do que interagindo com o outro. Tá? Em relação à comunicação também,
é percebido muito nas crianças ou na pessoa autista, é ecolalias, né? Ecolalias, o que é isso? Ecolalias, né? Eu fico fazendo eco do meu próprio som, vamos dizer assim, né? Tá. Então você fala para ela, vamos pegar o carrinho azul. E aí ela gostou do som e ela vai falar azul, 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 azul. E aí pode ser uma ecolalia que vai ser imediata ou uma ecolalia tardia. Ela ouviu falar, vamos pegar o carrinho azul no início da manhã. E lá no final da tarde, ela começa carrinho azul, começa a repetir, né? Ou daqui a pouco você fala para ela, fulano, vamos tomar banho. E aí fica, vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho. Então, isso vem a ser uma ecolalia, Tá. né? Dificuldade para prestar atenção, né? Focar em outras coisas, em que o outro esteja me solicitando, né? Eles têm um interesse aqui, no seu mundinho. Outra coisa que é bastante visível, né? Algo mensurável, palpável, de olharmos, identificarmos, muitas das crianças caminham na ponta dos pés. Então, isso é uma característica da qual a gente percebe muito nas crianças, nas pessoas autistas, né? Rigidez comportamental também é algo bem importante. É aquela coisa de brincar sempre da mesma forma, fazer o mesmo caminho, Isso, sempre usar o mesmo tipo de roupa, a comida, né? Sempre a mesma comida, ter algumas dificuldades de comer algumas texturas, alguns gostos, né? Pode ter dificuldade também com o cheiro, com o perfume, né? Isso pode causar também crises na criança, né? Barulho. Muito barulho, daí entra a questão sensorial mesmo, né? Que aí o excesso dessa informação, ela pode trazer sim alguns prejuízos no comportamento, no qual sobrecarrega a criança, e aí ela vira a ter crises mesmo, né? E essas crises, daí, né, trazendo outra pergunta também, os graus de autismo. Como é que é essa questão? Tem graus, não tem? Sim. Bem, hoje nós falamos em nível 1, 2 e 3 de suporte, né? O que vai variar e como a gente vai poder avaliar isso? Depende muito da tipologia e da intensidade, né? O nível de suporte que aquela criança precisa. Então, pode ser que eu tenha uma pessoa autista nível 2 de suporte, que ela é super funcional, ela é super funcional, ela se comunica, mas ela vem ter crises ou daqui a pouco habilidades de vida diária, ela precise de auxílio. A gente pode ter uma pessoa de nível 1, eu tô divagando, para tornar mais compreensível, né? Pode ser que eu tenha uma pessoa autista de nível 3 de suporte que precise de muito apoio, de um apoio substancial para comer, para se trocar, para ir até o banheiro, ou usa fraldas, não se comunica, não é falante. Então, depende muito da condição daquela pessoa, do nível de suporte daquela pessoa, né? Tá. Quando tu fala 1, 2 e 3 de suporte, é que o nível 1 precisa de mais suporte externo? Explica para nós. Ao contrário. Como é que é? Como é que é a lógica? A lógica é, nível 1 de suporte são as pessoas que têm as características do autismo um pouco mais leve, né? Tá. Uma forma mais branda, vamos dizer assim. Nível 2 de suporte já tem ali algumas dificuldades, algumas defasagens bem consideráveis. E nível 3 de suporte, aí podemos considerar um nível mais grave, né? Um pouco mais desafiador no cuidado, por conta das necessidades que a pessoa vai enfrentar na sua vida diária. Agora nós vamos falar em vida diária. Essas crianças estão crescendo e tem muitos adultos. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz aqui nos bastidores.
Sempre teve essa quantidade de autista ou tá tendo mais agora? O que você pensa sobre isso? Bem, acredito que o autismo ele sempre existiu, né? A gente tem algumas fotos, inclusive, de alguns estudos documentados de pessoas que eram segregadas, né? Em hospitais psiquiátricos, inclusive, que elas já tinham alguns comportamentos que não tinha sido compreendido, vamos dizer assim, né? Que era uma pessoa autista, mas acredito que sim, que as pessoas autistas sempre existiram. Hoje se fala de 1 para 59 pessoas, né? Obviamente esse número está crescendo e... Tá crescendo. E se fala até de 1 para 30 até 2030. Não, vamos rever isso, tá? Tá. Sim, se fala esse número está 1 a cada 59? Hoje se fala 1 a cada 59 pessoas. Até 2030 esse número ele vai crescer, né? Então o número de autista está crescendo, isso é evidente. Isso tá ligado à alimentação, tá ligado... Bom, a gente falou as causas ali, né? É a questão genética, né? Mutação genética, as questões ambientais. Nossa... E aí os adultos autistas, né? Tu falou existe muito adulto que não teve esse diagnóstico, está aí no mercado de trabalho. Como é que a gente percebe num adulto? E aí nós estávamos conversando também sobre pessoas que disfarçam essas características, né? Certo. Sim, pode ter muitas pessoas ainda que não foram diagnosticadas, porque a gente também vem percebendo que pessoas estão sendo diagnosticadas de uma forma tardia, né? Por que elas estão sendo diagnosticadas de uma forma tardia? Porque tem um fenômeno que a pessoa autista, que ela faz, que é o masking, né? Um mascaramento dos seus comportamentos, né? É uma estratégia de enfrentamento para lidar com a sociedade. De sobrevivência mesmo, Exato, né? E o que vem a ser isso, né? Ela utiliza esse mascaramento para que ela não se sinta estranha diante das outras pessoas. Então, são pessoas que vão praticar o masking de uma forma muito natural, muitas vezes sem perceber, para serem incluídas, né? Para se sentirem pertencentes. Muitas vão fazer o masking para não mostrar as suas dificuldades, para não estereotipar na frente das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se incomodam com o comportamento dela de estereotipar, não compreendem que é uma ação daqui a pouco para ela estar se regulando, né? Uma ação regulatória, para não ganhar aí rótulos, né? Enfim, as pessoas, elas mascaram as suas próprias sensações, a sua forma de ser, né, para se sentirem incluídas no mundo, incluídas na sociedade, né? Só que isso é um grande desafio para a pessoa, porque imagina assim, você é bastante expansiva, você gosta de comer bolinho sem o teu caldinho ali, né? E tem os seus próprios rituais, e tem a sua forma de pensar, de ver, de enxergar, de sentir. Aí você não pode mostrar para as pessoas quem você é. Então isso é bastante nocivo, porque cansa a pessoa autista que praticou, que realiza o masking, né? Cansa, causa estresse. Muitos vão a desenvolver a depressão, né? Muitos vêm a desenvolver pensamentos de suicídio e muitos tentam e praticam o suicídio. Então, é bastante desafiador para aquela pessoa que se sente diferente, que não tem aí um diagnóstico e que também não tem informação, né? Sim. Não poder ser quem se é. Que desafio. E assim, eu queria também ver, tu trouxe para nós o porquê é ruim, né, o masking. E aí agora eu gostaria de ver essa questão, essas pessoas que têm
elas estão indo para o mercado, estão comprando, estão vendendo, estão chegando ao mercado, estão nas tomadas de decisões. Qual que é a melhor maneira de quem não tem saber lidar com quem é autista? Né? Porque às vezes a gente, por ignorância, acaba atrapalhando ou ofendendo. Né? Mas porque eu não sabia que isso era ofensivo para um autismo, para alguém que tem, né, um autista. De que maneira, que conselho você traria para nós? É bem importante esse assunto, né? A pessoa autista, que ela está no mercado de trabalho, ela provavelmente, certamente, ela vai estar desenvolvendo muitas barreiras, vai estar enfrentando muitas dificuldades, justamente porque é desafiador estar no mundo onde você vê as coisas diferentes. É como se você estivesse indo contra o fluxo, né? Então, é bastante desafiador para essas pessoas. O que eu sugiro, né, é dar apoio. Se percebeu daqui a pouco que essa pessoa tem uma dificuldade, não custa, né? Eu vim e eu perguntar o que eu posso fazer por ti, né? Praticar empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Se tem um diagnóstico, fica mais fácil, porque a pessoa já tem ali um caminho que ela sabe que ela vai precisar percorrer, né? Então, tem questões ambientais, onde a pessoa precisa estar atenta no sentido de luminosidade, de barulho, de cheiro, de texturas, né? Então, nesta questão mais sensorial, nisso eu posso te perguntar o que te incomoda aqui nesse ambiente, o que eu posso fazer para te auxiliar, para que isso se torne mais leve, um pouco mais leve, né? Para que tu sinta um pouco mais macia essa dificuldade, porque a dificuldade ela vai estar ali, né? A pessoa autista, ela sente uma sobrecarga em função da questão sensorial, ou daqui a pouco até em relação às suas próprias emoções, né? Como dar conta de tudo isso que eu penso, que eu sinto, que eu vejo, né? Então, olhar com empatia, eu acredito que seja um grande passo. Se a pessoa que nos assiste aqui, ela tá na dúvida se ela é autista ou não, que tipo de profissional ela tem que procurar para fazer exames? Eu indicaria 2 profissionais, né? Primeiramente, o médico, né? Para ter essa visão mais nosológica, essa visão mais do CID, né? Entender ali as características, ver se preenche os critérios, né? E também uma psicóloga que faça uma avaliação. É muito importante ter uma avaliação para verificar ali se os seus comportamentos, se o que sente, como age, né? E um detalhe muito importante que eu não falei antes, mas o autismo, ele precisa estar presente desde a tenridade, desde a infância, né? Não, como eu falei, é genético, então a pessoa nasce com autismo. Ela não vai pegar autismo, ela não vai desenvolver o autismo, né? Então, o médico e a psicóloga para fazer uma avaliação são as pessoas mais indicadas, porque aí vai fazer toda uma busca, inclusive na vida pregressa aí, né, da pessoa autista. Nós estamos chegando ao final aqui, né, já do nosso programa. Meu Deus, passa rápido. E tem mais alguma dica que você queira passar para nós referente a esse assunto, né, para os multiplicadores? Bem, minha perspectiva, né, meu olhar, a gente precisa ter muito carinho com as famílias. Sim, a pessoa autista, ela tem muitas dificuldades, mas a família, ela também precisa de um apoio, de um acolhimento, de uma empatia, né? Porque são eles que estão calçando os seus sapatos todos os dias e enfrentando muitos desafios na vida diária. Então, são pessoas que também precisam de um olhar atento, sabe? De um cuidado, porque... Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida.
Exatamente. Isso aí. Quem quiser te encontrar, qual é o teu Instagram? Certo. Pode me encontrar no psi.caiane.biazus. E vocês eu vejo aqui também no nosso próximo café com multiplicação de negócios.